Olá, meus irmãos, pastores, coordenadores, superintendentes e alunos da nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical. Neste momento, nós estamos juntos outra vez aqui no canal para mais um resumo da nossa lição do domingo que se aproxima. Desta feita, a lição de número 7, Provérbios de 25 a 30, Sabedoria para Líderes, a nossa revista abençoada, que nós estamos aí estudando atualmente o livro de Provérbios. Estamos chegando já no final e a lição de hoje, ela tem como objetivo o seguinte: conhecer as características que compõem um autêntico líder. Segundo, ter a noção dos pré-requisitos de um líder. E 3, estar atentos às ameaças à liderança. Muito interessante. A lição de número 7, que nós vamos fazer o resumo agora, ela é uma parte aqui do livro de Provérbios, ela compõe aí uma temática muito interessante. A nossa comentarista está utilizando os textos de Provérbios 25 a 30 para nos trazer uma reflexão muito apropriada sobre liderança. Liderança. Então nós vamos analisar que nesses textos bíblicos aqui de Provérbios, de 25 a 30, nós encontramos algumas narrativas bíblicas voltadas também para a liderança. E liderança é um assunto extremamente importante para a igreja. Para a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela não é apenas um organismo vivo, corpo místico de Cristo. É um exército espiritual. Ela também é isso tudo. Mas a igreja também, ela se organiza. Existe uma matéria, quando você estuda eclesiologia, entre outras coisas, você estuda um pouco dessas questões da estrutura da igreja. Então a igreja ela não pode ser vista apenas como um organismo vivo. Além disso, ela se organiza, porque a igreja é formada por gente. E eu costumo sempre falar, gente de carne e osso. Portanto, nós estamos lidando no dia a dia da pregação do Evangelho, do trabalho da igreja no sentido geral, nós estamos lidando com pessoas. Por quê? Porque o trabalho do reino de Deus é feito por gente, é feito por pessoas. E é daí que nasce a importância de se conhecer liderança. Os ditames da palavra de Deus, as orientações bíblicas sobre esta importante temática que é uma coisa determinante para o sucesso do trabalho que a igreja faz. O sucesso do trabalho que nós fazemos sempre passará pela aptidão, pela desenvoltura, pelas capacidades de quem? Daqueles que lideram a obra de Deus. Seja os pastores, os líderes mais gerais, como também aqueles que lideram pequenos grupos, como uma classe de escola dominical, por exemplo. A classe de escola dominical é um pequeno grupo que tem uma liderança. Então é muito importante o que essa lição vai nos trazer. Então, esteja pronto, cinja aí os lombos, esteja preparado e vamos para essa grande viagem num pequeno e profundo estudo sobre liderança.
O texto áureo da lição está em Provérbios 28:10. Diz o seguinte, olha: o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. Como você pode perceber, o texto áureo ele já faz uma introdução à questão da liderança. Por quê? Porque ele invoca aqui a questão de que há pessoas que atuam no sentido que de conduzir outras pessoas. Conduzir outras pessoas é um dos aspectos, um dos pilares da liderança, não somente de igreja, mas em todos os outros aspectos que você possa imaginar. Os princípios de liderança são os mesmos, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação. E aqui o texto áureo, ele fala de pessoas que desviam os retos. Então aqui já é uma alusão a uma liderança nociva, uma liderança não produtiva, não casada com os verdadeiros interesses do reino de Deus, uma liderança que não frutifica para o bem. Seria isso. O texto áureo ele já nos introduz nessa questão que nós vamos compreender durante a exposição. A verdade prática diz o seguinte: submeter-se à sabedoria divina gera capacitação para uma liderança espiritualmente habilidosa e eficaz. A nossa comentarista, através da verdade prática, ela nos chama a reflexão para uma liderança habilidosa e eficaz. São duas coisas interessantes. Você ter habilidade para lidar com gente, para tratar com pessoas, não é? Sejam aquelas que estão no seu mesmo nível, no nosso mesmo patamar em termos de liderança, sejam aquelas que estão acima de nós, sejam aquelas que estão abaixo de nós. E esses termos acima, abaixo, nós estamos falando no sentido de liderança, não de superioridade apenas. Não é? Então, o líder habilidoso e que dessa habilidade resulta uma liderança eficaz é aquele homem e aquela mulher que tem uma maestria, uma capacidade de quê? De relacionar-se de maneira sadia, produtiva, respeitosa com aqueles que estão com seus pares, que estão no mesmo nível de liderança dele ou dela, com aqueles que são seus superiores hierárquicos e com aqueles que estão numa camada inferior em termos de liderança. Esse relacionamento, ele é muito importante, porque é daí que vai nascer uma liderança eficaz, habilidosa, produtiva e que vai abençoar o reino de Deus. Coisa maravilhosa. Seguindo, a lição na introdução traz o seguinte: os princípios da palavra de Deus, eles são o quê? Um excelente caminho para um bom líder. Então aqui, de maneira introdutória, a nossa comentarista, ela nos chama a considerar um aspecto importante. Por quê? Nós estamos falando de liderança que pode ser aplicada em outras áreas, em outras estruturas, mas aqui, primordialmente, nós estamos considerando a igreja, o reino de Deus, o trabalho eclesiástico, as nossas estruturas de igreja como uma organização que bota para funcionar e produzir um organismo vivo que é o corpo de Cristo. Então aqui, os ditames da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, eles são os elementos norteadores dessa liderança. Nós vamos bater muito em cima disso aqui durante a exposição. Esses princípios é que balizam a liderança boa para a igreja.
Um líder que está desconectado de valores espirituais, bíblicos, portanto, ele está um candidato ao fracasso na liderança eclesiástica. Porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que nos transmite os conhecimentos espirituais, ela é a nossa bússola, é o nosso direcionamento, ela que nos dirige, é a nossa regra de fé. Então, são baseados nesses princípios que nós desenvolvemos todo o nosso ministério cristão, inclusive a liderança, que é parte desse ministério cristão. Ok? Vamos em frente. O primeiro tópico da lição, o perfil de um líder sábio. E a nossa comentarista aqui, ela desenvolve para a gente esse perfil desse líder, em 3 itens, né? Ensinar, orientar e perseverar. Quer dizer, o líder cristão, para ele ser bem-sucedido, para ele cumprir bem o seu papel, desenvolver a sua missão de maneira produtiva, eficaz, e que essa liderança que ele exerce venha se transformar num instrumento abençoador para a vida de outras pessoas, para que isso seja possível, ele precisa se balizar por esses 3 aspectos aqui, que é o perfil ideal que se exige para que um líder, seja ele um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora, um jovem, um adolescente, não importa a faixa etária, ele tem que estar pautado nesses 3 aspectos aqui. O primeiro, o líder precisa ensinar. O texto de Provérbios 28:2 diz o seguinte, olha, por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Então aqui, o ensino, a capacidade de ensinar é um dos, faz parte do perfil, né, do líder. E o ensino aqui, ele é visto em 2 aspectos. Ensino, aprendizado. Uma coisa importante que um líder tem que ter na cabeça é que ele não é um super-homem e nem um super-deus. Por mais que existem por aí algumas pessoas que se consideram assim, querubins de 7 asas, como eu costumo falar, né? Mas isso aí é apenas fruto de imaturidade, vaidade, soberba e outras coisas que são ervas daninhas no meio da liderança. Você está entendendo? Então aqui, o ensino é que o líder ensina, mas esse ensino, ele tem uma mão dupla. Você vai perceber que o líder, ele ensina e aprende. Ensino e aprendizado. Eu aprendo quando? Quando eu ensino. Eu ensino porque aprendi. Mas o fato de ter aprendido e ensinar não significa dizer que eu não tenho mais nada para aprender. O nosso conhecimento sempre será parcial. A Bíblia diz que em parte nós conhecemos. Entendeu? E esse em parte, ele é, para nós aqui nessa terra, eterno. Por quê? Porque não importa os anos de jornada que você tenha como líder, você nunca poderá abrir a boca e dizer que não tem mais nada para aprender. Quem não tem mais nada para aprender, chame o serviço funeral e faça o sepultamento que já morreu. Um líder vivo, ele se mantém vivo com um aprendizado contínuo, dioturno, ininterrupto, até Jesus voltar. A gente vai crescer em aprendizado. Então, o líder, ele precisa ensinar, mas esse ensinamento é também aprendizado. O líder aconselha e adverte. Ele sabe lidar com advertências dos amigos e familiares. Isso tem relação com o quê?
com aprendizado. Quando a comentarista aqui, ela diz que o líder, ele sabe ouvir as considerações dos amigos, dos familiares, e vamos generalizar aqui, de terceiros, ele está dando prova de quê? De maturidade. Não de que é alguém infalível, que não tem mais nada para aprender. Ele exerce a sua autoridade como líder, ele já tem um know-how muito forte, ele conhece das coisas, é apto para conduzir, tem muito a ensinar, mas a janela do aprendizado tem que estar aberta. Sempre aberta. Sempre aberta. Né? Um bom líder sabe falar e sabe ouvir. Isso também tem forte relação com a verdade de que quem ensina também deve aprender. Bons líderes são emocionalmente estáveis. Olha que coisa interessante. Eu estou fazendo aqui a extração de pontos que a gente considera os mais importantes, porque isso aqui trata-se de um resumo. Evidentemente que você pode enriquecer aquilo que eu estou te dizendo. Eu estou extraindo da lição, colocando numa linguagem bem direta, não é? Para que a gente possa ter aprendizado. Olha, bons líderes são emocionalmente estáveis. Né? A estabilidade emocional, ela é fundamental na vida de qualquer pessoa. Na vida de um líder, isso toma uma proporção de importância lá nas alturas. Sem sombra de dúvida. Ele sabe lidar com elogios e ele sabe lidar com críticas. É muito interessante isso, amados. Por quê? Porque a gente observa que muitas pessoas, muitos líderes, que pelo tempo que milita na obra, já deveria ter uma maturidade em um certo nível. Mas a gente percebe que existe ainda muitas janelas de fragilidade na vida desse homem, dessa mulher que lidera na igreja. Por quê? Porque ele demonstra que receber elogio, mas tem dificuldade, ele tem facilidade em receber elogio, mas tem dificuldade em receber crítica. Não é? Existem dois tipos de crítica. Existe a crítica construtiva, é quando alguém fala conosco e você percebe claramente que o intuito daquela pessoa é o quê? É ajudar, é cooperar, é se colocar à disposição, é soma. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Não é verdade? Então, quanto mais conselho, melhor. Quanto mais convergência de opiniões e até divergência de opiniões, que o sentido seja de construir, isso é muito maravilhoso, é muito positivo. Então o líder ele tem que aprender a lidar com essas críticas. Existe a crítica irresponsável. Né? Não são, essas pessoas que fazem crítica irresponsáveis, eles não são críticos, eles são tumultuadores. Você vai ver mais na frente na lição. São tumultuadores, pessoas que gostam de tumultuar, entendeu? Ele não quer ajudar em nada, não coopera, não ajuda, não faz nada, não move uma palha. É apenas um tagarela que está exercendo o ministério de tumultuar. Um ministério, inclusive, maligno. Né? Foi aquele de Datã, Coré e Abirão, lá no início da jornada do povo de Israel, lá com Moisés, Arão e a turma toda lá. Você está entendendo? Esse espírito ainda, ele vaga pelo meio de liderança, e nós precisamos ter cuidado. Mas a crítica, ela é boa. Por quê? Porque ela te faz pensar, reconsiderar, analisar e construir as coisas com mais segurança. Isso vai ser novamente citado em outros momentos da lição, certo? Então aqui, o segundo item aqui, o líder, além de ensinar, o líder precisa orientar. Orientar também é ensinar, mas aqui toma um sentido mais interessante. O cuidado com os líderes que não se submetem a Deus. Por que o líder tem esse papel de orientador? Porque na sua jornada de liderança,
você vai encontrar pessoas que, às vezes até de boa vontade, de boa intenção, mas elas são ainda imaturas, não é? Imaturas, e elas às vezes não percebem que estão fazendo coisas que não é exatamente a melhor forma de fazer para a glória de Deus e para o aprimoramento do trabalho, da igreja, da classe, da congregação e do círculo de oração, da juventude e por aí vai. Então, olha, na liderança familiar, na liderança no trabalho, na liderança na igreja, é preciso orientação. O discipulado, ele é uma parte do ministério cristão que não se restringe apenas às orientações doutrinárias para aqueles que são novos na fé, para aqueles que vêm a Cristo. Esse é um tipo de discipulado, aliás, o discipulado clássico, né? Quando Jesus disse, ide fazer discípulos, ele falou neste sentido. Mas o discipulado, ele toma uma proporção maior e pode também ser visto no campo da liderança de igreja e em qualquer lugar, né? Por quê? Porque o líder aqui, ele atua no sentido de orientar essas lideranças subalternas que trabalham com ele. Você é um dirigente de uma congregação, vamos aqui bem na prática, né? Você dirige um templo. Lá tem 100 pessoas que congregam. No meio dessas 100 pessoas tem um corpo de liderança. Liderança das mais variadas missões que a igreja tem. Cada líder desse também tem outros líderes que compõem esses grupos, essas diretorias. E todas elas estão o quê? Subordinadas ao pastor local daquele templo, né? Então você, como líder, tem um papel de orientar essas pessoas. E a orientação aqui não é nem no sentido doutrinário, de conhecimento espiritual, tipo doutrina da salvação, do batismo. Não, isso aí é discipulado, que eu falei no sentido ainda há pouco, da preparação da pessoa para a vida cristã. O discipulado aqui é preparação daqueles que já exercem a fé para o exercício da liderança. Esse é o discipulado que eu estou me referindo aqui. E nesse sentido, o líder, o pastor, ele é o quê? Um orientador, porque ele vai passar conhecimentos que são importantes, de relacionamento, de obediência, de hierarquia, de soma e uma série de outras coisas mais. Tá? Às vezes, o líder sábio deve ignorar coisas negativas. Às vezes é preciso responder com veemência para evitar o envenenamento de outros. O que isso significa? Significa que o líder, ele é paciente, tem coisas que ele vê que não é para ir logo em cima. Não é tudo que o líder vai ficar e ali criando, não, isso não. Ele precisa analisar a dosagem, o momento certo de fazer uma inserção na liderança que está sob os seus cuidados de líder maior. Né? E às vezes ele precisa ser incisivo, porque pode aparecer um líder imaturo, mal formado ou mal intencionado no meio de um grupo e ele semear ali um fermento que precisa ser logo debelado. Jesus não autorizou arrancar o joio, mas essa expressão não se aplica aqui. Aqui o sentido é mais de fermento. Nós temos que nos livrar de fermento que pode me comprometer. Jesus falou, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, quando um líder ele perceber que tem alguém contribuindo de maneira negativa para o grupo, é preciso haver correção. E quem sabe o afastamento dessa pessoa para não comprometer, até que ela tenha um discipulado e se submeta ao aprendizado para voltar. O líder de uma equipe ele tem que somar e não dividir. Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Ok? O item 3, o líder precisa perseverar. Olha só, ensinar, orientar e perseverar. Tomar decisões difíceis sem negar a palavra.
Em que sentido o líder tem que perseverar? Perseverar no sentido de que durante o exercício da liderança você vai se deparar com situações complexas. E isso é bom, porque isso te treina. Quando nós, como líderes, enfrentamos situações complexas que exigem mais de nós, isso é bom porque isso nos adestra. O aprendizado, como eu falei, ele é ininterrupto. Então, quanto mais você lida com situações de complexidade, maior será a tua maturação na liderança. Isso é muito importante. Então, você vai lidar com questões difíceis, não é? Você vai lidar com questões tumultuosas, você vai encontrar pessoas que criam tumulto, que criam cisma, rebeliões e os seus sinônimos dentro de um campo de liderança. E você precisa saber lidar com essas situações, sem agressividade, e sem utilização de expedientes que não estão balizados na palavra de Deus, mas ter o cuidado de fazer as coisas no sentido de salvaguardar o rebanho, as pessoas que estão debaixo da sua liderança, não é? Isso é muito importante, certo? O verdadeiro líder não entra em contenda, não se desgasta com rivalidades e polêmicas, mas também não é conivente. O líder ele tem que ter equilíbrio. O equilíbrio na vida de um líder é muito importante. Líder, quando você vê lá na epístola de Paulo, lá eu acho que é em Tito, também tem em Timóteo, as exigências, as condições para o exercício do episcopado, você nota ali, não seja contencioso. Isso é um princípio importante para um líder. Líder ele tem que evitar o litígio, a contenda, a polêmica, se envolver em problemas polêmicos, em situações polêmicas. Tem líder que tudo ele quer dar opinião. Isso não é um sinal de maturidade. Aquele texto bíblico, há tempo de falar e tempo de ficar calado, tempo de fazer e tempo de não fazer, tempo de paz e tempo de guerra, também se aplica à liderança. Não tenha dúvida disso. Se aplica à liderança também. Ok? Então nós estudamos aqui, que o líder, o perfil do líder ideal, produtivo é esse. Que ensina, que orienta e que persevera. Não desanime se você, no exercício da liderança que você está caminhando, você está enfrentando turbulência, oposições, críticas, levantes, protestos. Peça a orientação de Deus, da palavra, ouça bons conselheiros e procurem administrar isso, porque isso vai te trazer maturidade para enfrentar situações talvez mais difíceis em outros momentos da sua jornada de líder. O segundo tópico da lição é pré-requisitos à sábia liderança. Pré-requisitos. E a nossa comentarista aqui, ela aponta 3 requisitos que são importantíssimos para uma liderança sábia. Qual é o primeiro? O primeiro é a integridade. E ela usa Provérbios 28:18. Diz assim, olha, o que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Ou seja, ela está falando aqui de integridade. E quando você fala de integridade, você está falando da questão moral do líder. Isso é muito importante, a questão moral do líder. A gente observa que hoje muitos líderes, eles têm carisma, não é? Carisma, muita carisma, poder de persuasão, poder de convencimento, usa de táticas de oratória, entendeu? Isso tudo é muito interessante. O comunicador ele precisa de ferramentas para comunicar bem a sua mensagem.
Mas a gente observa que todo esse carisma que muitos líderes têm, ele está desconectado de uma outra palavra tão importante quanto esta, que é o caráter. Carisma e caráter. Caráter e carisma devem estar casados, juntos, acoplados, caminhando de maneira simultânea, para que o líder seja um líder que desempenhe uma sábia liderança. Porque carisma sem caráter não é algo que você possa relacionar com sabedoria. Portanto, a liderança está comprometida. Você vai encontrar, por exemplo, para você ter uma noção da profundidade do que é a vida moral de um líder, é só você olhar o que Paulo disse a Timóteo. Entre outras coisas, ele falou o seguinte, olha, procura, não é essa parte não, ele diz assim, olha, torna-te padrão dos fiéis. Olha essa expressão, padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé e por aí vai, não é? Agora observe bem, você ser padrão no meio de pessoas infiéis não é muito difícil. Em terra de cego, quem tem é cego só de um lado é rei. Alguém já disse por aí. Então, se você convive no meio de um bocado de gente, onde o padrão de moralidade está lá embaixo, se você é uma pessoa mais ou menos, você já se destaca. Já pode ter tido como padrão. Mas o que Paulo disse a Timóteo não é exatamente isso. Vai além disso. Ele falou assim, olha, torna-te padrão dos fiéis. Então, ser padrão de fiel é algo muito mais exigente. Muito mais, porque você tem que raciocinar o seguinte, as pessoas que você está liderando, para quem você deve se tornar um padrão de moralidade, elas já são fiéis. Elas já estão no nível considerado de princípios, de formação, de seriedade e de outros atributos morais. E para você se tornar padrão dessas pessoas, você tem que estar com um nível muito mais alto. Então é por isso que está se trazendo aqui que a integridade é um requisito à sábia liderança. A igreja, a classe, a igreja do Senhor não pode ser liderado por pessoas que não são capazes de apresentar um comportamento de crente, de temor a Deus, de testemunho cristão. Não pode, não. Antes de você ser um pastor, um líder, você é ovelha. Se você não é ovelha, você não serve para ser nada, não é? Tem que ser ovelha. E a integridade aqui, é preciso a gente ressaltar que integridade aqui não é sinônimo de perfeição. Não é isso que está se dizendo. Uma pessoa íntegra não é alguém que é perfeito, infalível, coisa desse tipo aí. Não, não é isso não. Porque se for, cai por terra tudo, porque todos nós somos falhos. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos algumas debilidades. Todos os seres humanos são assim, nesse sentido. Mas quando se fala em integridade, se fala de um comportamento que é o comportamento mínimo ideal que alguém tem que ter para se tornar um ícone inspirador para outras pessoas. É nesse sentido que aparece a integridade. E a integridade aqui, ela existe como fundamento da palavra de Deus, como já foi citado, né, o provérbio, né, aqui, né, o que anda em integridade será salvo, mas o perverso, olha, ela faz aqui um contraste, né, uma pessoa íntegra, uma pessoa perversa. É nesse padrão que eu estou dizendo. Então, o íntegro não é alguém infalível, mas é alguém que não está mergulhado no mundo de perversidade, de imoralidade e de comportamentos que agridem a santidade de Deus, agridem os valores espirituais e é uma pedra de tropeço para a pregação do Evangelho. A pessoa pode dizer, olha, para servir a Deus e compor a igreja do jeito que você é, eu prefiro não ir.
Então aí já é uma denúncia de que alguém está olhando para alguém e não está enxergando esse alguém como uma pessoa que seja exemplo e padrão para quem quer que seja. Você está entendendo? Então, na sequência aqui, olha, esse princípio, além de bíblico, ele também existe na justiça humana. Você está entendendo? Na justiça humana. Eu vou fazer uma menção de uma coisa interessante aqui, que você pode utilizar na sua exposição. Princípio de moralidade na justiça humana. Nós estamos saindo aqui do âmbito bíblico, do âmbito espiritual, do âmbito eclesiástico e adentrando numa seara que é da vida comum, da sociedade. Nós temos, por exemplo, no Brasil, uma Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. É a última instância do Poder Judiciário e, portanto, da Justiça brasileira, composta hoje por 11 ministros. E quando você lê a Constituição da República Federativa do Brasil, a de 1988, foi a última aí promulgada, você percebe que lá no capítulo que trata do Supremo Tribunal Federal, o artigo 12, em si, ali o parágrafo 3º, inciso 4º, por ali, você vai perceber que a Constituição, que é a nossa lei maior, é a maior bússola do mundo jurídico, tá? Ela determina que um homem ou uma mulher, para se tornar ministro da Suprema Corte, ele tem que ter, entre outras coisas, pelo menos 2 requisitos, né? Ele precisa ter idoneidade moral, né? Ele precisa ter, né, 2 coisas. Ele precisa ter um notável saber jurídico e uma reputação moral ilibada. Olha que coisa interessante. Ele precisa, além do saber jurídico, né, ele precisa ter uma reputação, uma idoneidade moral ilibada. O que significa isso? Alguém que se possa olhar e possa ver nele o quê? Um exemplo de ética, de moralidade dentro daquilo que ele, da área que ele vai atuar. Afinal de contas, ele vai ser um juiz que vai julgar causas, não é, das más diversas que chegam na Suprema Corte. E cá entre nós, olhe para o Supremo Tribunal Federal hoje, entendeu? A nossa Suprema Corte. E eu gostaria de perguntar para você, você entende que todas as pessoas que estão ali preenchem mesmo esse requisito de alguém que tem uma reputação moral ilibada? Será se tem? É preciso se avaliar isso, né? No mundo político é muito comum isso, né? As pessoas que são envolvidas em corrupção, em roubo, de tudo que é tipo, né? Crime do colarinho branco, corrupção passiva, ativa e vários crimes na ordem econômica, em tanto tempo respondem. Essas pessoas, ao meu ver, elas não têm uma reputação ilibada. Não deveria ocupar cadeiras num lugar tão solene que é um tribunal, por exemplo. Mas isso eu estou apenas falando aqui para chamar a nossa atenção que se no mundo dos homens, né, existe uma exigência, por mais que não seja cumprida em muitos casos, não é? Em muitos casos não é cumprido, são outros valores que prevalecem, mas existe o ditame constitucional de que tem que ter esses requisitos. E agora voltando para a questão de liderança de igreja, se no mundo dos homens, né, existe uma recomendação, e aqui para nós, a gente poderia até fazer uma comparação. Qual é o líder ideal, o pastor ideal, o dirigente ideal? Aquele que tem um notável saber não jurídico,
Se tiver, melhor ainda. Mas se não, notável saber bíblico, teológico, conhecimento, isso mexe com maturidade, conhecimento das doutrinas, dos princípios, dos ditames da palavra de Deus para a igreja. E além disso, por que tem que conhecer? Porque é a ferramenta que ele vai usar para abençoar a igreja. Mas além disso tem que ter o quê? A reputação ilibada, não é? Não é? Você não vai, ninguém vai para o céu pelo cargo que ocupa. Nós vamos adentrar nas mansões celestiais pela vida cristã que nós vivemos. Não é pelo cargo que a gente ocupa. Ninguém vai para o céu porque é bispo, pastor, missionário, apóstolo, padre, cardeal, arcebispo, diácono, presbítero e por aí vai. A gente pode ir para o inferno com todos esses títulos. Nós vamos adentrar no reino de Deus, de fato, pela vida que nós vivemos. É por isso que muita gente vai chegar lá e Jesus vai dizer, olha, não vos conheço. Tá certo? É nesse sentido aí. Então, esse princípio de integridade tem que ser analisado por nós. A integridade também está ligado à ética cristã, evidentemente, né? E aqui, para você entender essa questão da ética, eu quero contar para os senhores um testemunho. Eu estava assistindo uma palestra com o John Maxwell, aquele escritor de liderança, né? Ele é considerado a maior autoridade no mundo em termos de liderança. John Maxwell. Existem vários livros dele aí escritos, inclusive tem a Bíblia de liderança comentada por John Maxwell, que a gente super recomenda, para aqueles que querem conhecer mais de perto a liderança. Tá certo? Os princípios de liderança. Ele extrai liderança de vários textos bíblicos e episódios da palavra de Deus. Certo? E John Maxwell, ele foi consultado por uns amigos lá nos Estados Unidos, disseram assim, olha, John, nós queremos que você escreva um livro. E o motivo é o seguinte, houve uma quebradeira aqui nos Estados Unidos, muitas empresas, muitos bancos faliram, coisa desse tipo aí, não é? E muitos clientes foram penalizados, perderam, tiveram prejuízo e tudo mais. A gente nota que houve muita falta de ética de algumas pessoas nesse processo todo aí. E nós queremos que você escreva um livro chamado Ética nos Negócios. E John Maxwell falou assim, eu não posso escrever esse livro, de jeito nenhum. Não, mas por que você não pode? Você é um escritor conhecido, o mundo inteiro te conhece. Escreva um livro para nós, A Ética nos Negócios. E ele falou, não posso escrever esse livro. Mas por que você não pode? Eu vou dizer por que eu não posso. E ele falou assim, olha, eu não posso porque não existe ética nos negócios. E as pessoas ficaram assim meio abismadas. Como não existe ética nos negócios? E ele diz, não existe ética nos negócios. Existe apenas ética. Existe apenas ética. Você tem ou você não tem? E se você tem, para onde você vai, você leva. Então, se você é um homem ou uma mulher que tem ética, e ética que entenda como irmã da integridade moral, tratado na lição, se você tem essa integridade, se você tem essa ética, para onde você for, você leva, e aonde você botar a mão, essa ética, essa integridade estará presente. Nos negócios, na feira, na faculdade, na academia, na escola, no comércio, na igreja e no exercício do ministério. Se um sacerdote, não é, ele é antiético, ele não tem ética, ele vai se tornar um padre antiético, ele vai se tornar um padre nocivo à igreja.
Se você é um diácono hoje, né, se tornou diácono e você não tem essa integridade, você vai ser um presbítero sem integridade, sem moral. Você pode até se tornar um pastor, mas vai ser um pastor sem integridade e sem moral. Que coisa interessante. Então não existe ética nisso ou naquilo. Existe ética e para onde você vai, você leva. Como é que está a nossa ética? O segundo requisito, além da integridade, é a justiça. E aqui, a comentarista, ela usa duas palavras que também são do campo jurídico. E como elas são bastante significativas, eu quero mencioná-las aqui. Tá? Aqui o item 2, né? O item 2, integridade, a justiça. Olha, parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Então, a comentarista e o texto bíblico aqui de Provérbios 28, 21, usa duas palavras que são também do campo jurídico. Do campo jurídico. A primeira é a palavra prevaricação. Eu gosto de explicar isso porque quando você não entende o sentido das palavras, isso compromete o entendimento da lição, do tópico e de tudo mais. Então a prevaricação é o seguinte, é um crime previsto no artigo 319 do Código Penal brasileiro, tá? E diz o seguinte, olha, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou seja, que é a sua obrigação fazer, ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ou seja, a pessoa deixa de fazer, de cumprir com o seu dever, não é, por causa dos seus próprios interesses. Se aquele negócio agredir os seus interesses, ou for do seu interesse, ele pratica o seu ato, sempre desvirtuado daquilo que se prescreve na lei. Tá certo? O líder que aqui deve agir no interesse da igreja, do grupo. Essa é a exortação. Pastor, dirigente que lidera uma igreja. Ele tem que atuar levando em consideração o quê? Os interesses da igreja, os interesses da obra, os interesses do reino, os interesses das famílias, o interesse da coletividade, não os dele, de maneira isolada, tá? E a outra palavra que aparece aqui é a palavra parcialidade. O que é uma parcialidade? O que é uma pessoa parcial? Qualidade de quem toma partido para julgar a favor ou contra, tendo em conta a sua preferência, sem se importar com a justiça ou com a verdade. Olha que coisa interessante. O que é uma pessoa parcial? Uma pessoa parcial é que julga, entendeu? Coisas, mas ele tem interesse naquilo. Então ele vai legislar em causa própria. Ele vai trabalhar para que o resultado daquele julgamento seja aquele que casa com seus interesses pessoais ou de alguém ligado a ele. Isso é ser parcial. É por isso que no mundo jurídico se diz que um juiz, ele é imparcial. Ele se mantém equidistante, né? A parte A, a parte B, a documentação, as testemunhas, as alegações e todo esse conjunto de coisas, o juiz está para ouvir e analisar, e movido pelo seu saber jurídico, da sua experiência de magistrado, ele vai o quê? Ele vai emitir uma sentença. E essa sentença, ela tem que ser decorrente daquilo que é justo. Pelo menos deve ser assim. Né? Então ele não pode, se ele tem interesse naquela causa, entendeu? Por exemplo, se o advogado que está ali pleiteando aquele direito é filha dele, está comprometido o processo. Então não pode haver parcialidade, nós temos que ser imparciais, tratar a todos de maneira igual, não é? Sem agredir o interesse de um, de outro, porque a gente tem a preferência por aquela pessoa. É nesse sentido. E o item de número 3, aparece aqui o terceiro
o terceiro requisito, né? O primeiro foi a integridade, a justiça, agora vem a sabedoria. Provérbios 28 e 26. Diz aqui, olha, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Né? Próprio coração e sabedoria. Às vezes as nossas inclinações pessoais não são atos de sabedoria, são apenas as nossas inclinações. É preciso a gente submeter isso ao crivo da sabedoria. Um líder é naturalmente um mestre. Olha que coisa interessante, o líder ele é naturalmente um mestre. Por quê? Porque a condição dele de líder faz com que as pessoas o vejam como alguém que pode aconselhar, como foi tratado no primeiro tópico, orientar, aconselhar, dar uma opinião, ajudar alguém a sair de uma crise. Você está entendendo? Então é nesse sentido que o líder aparece como um mestre. Um líder nunca se declara sábio, por mais que, pois assim, faria pior que o insensato. Quem diz que sabe, faz, não diz que sabe. Quando a gente diz alguma coisa, eu sou isso, olha, quem manda aqui sou eu, é porque não manda mais. Não é? Olha, eu sou sábio, eu tenho todos os talentos, quem tem, não diz que tem. As pessoas percebem aquele que tem, ou aquele que apenas diz que tem, mas vive de uma outra maneira. O líder, a ensinar o líder deve ser dominado por suas próprias ideias, entendeu? Somente, mas pelos valores espirituais da palavra de Deus. O líder tem que aprender não se conduzir, não pautar o seu trabalho de liderança apenas por aquilo que ele pensa, suas convicções, que são importantes, mas tem que passar pelo crivo da palavra. É isso aqui. Tá? Confiar no próprio coração não é um bom caminho. A nossa maturidade nos permite, né, ter convicção para apontar determinados caminhos, isso é perfeitamente legítimo. Mas os princípios da palavra de Deus têm que estar alinhados com tudo aquilo que nós falamos, fazemos na condição de líder, porque isso sim é sabedoria para levar a bênção a outras pessoas. Caminhando para o final da exposição, o tópico 3, né? Aqui, ameaças à sábia liderança. Então, o líder, ele tem também que saber que, por mais que ele desenvolve uma liderança sábia, equilibrada, eficaz, ele cumpre o seu papel, ele é uma pessoa íntegra, ele é uma pessoa sábia, ele é uma pessoa que tem 1001 qualidades, ele é sério, ele faz um trabalho maravilhoso. Apesar disso tudo, ele tem que abrir os seus olhos e entender que pode aparecer no caminho ameaças a essa liderança. Tá? É nesse sentido. E aqui a lição, a comentarista traz em 3 tópicos. Em primeiro lugar, a dissimulação. Né? Provérbios 29:5 diz assim, olha, o homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. O que é lisonjear? Lisonja. O que é lisonja? Né? É uma exaltação exagerada, aquilo que nós conhecemos por bajulação. Né? Bajulação. Por que deve se evitar esse tipo de coisa? Existem pessoas que elas têm facilidade, né, para esse ministério de bajulador. Né? Existe uma linha que separa a respeitabilidade, o honrar o outro, o considerar o outro, o valorizar o outro. Existe uma diferença entre isso tudo e você ser um bajulador. A bajulação é perigosa porque ela pode despertar a soberba em um coração antes humilde. Às vezes a bajulação exacerbada, ela é um prejuízo, porque aquele líder ele pode não vigiar e cair numa soberba, aquela soberba de Nabucodonosor.
né? Se considerar alguém acima de tudo e de todos. Não pode, né? É um problema, né? E um elogio, ele nem sempre é uma coisa ruim. Tudo tem que ser equilíbrio. Alguém já disse que a diferença entre o veneno e a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Tudo que é demais é prejudicial. Tudo que é de menos não é o ideal. Vitamina C é muito bom para a gente, mas em demasia ela vai te trazer problema. E tudo que você possa imaginar. Entendeu? Inclusive elogio. O elogio pode ser verdadeiro, é aquele que encoraja, né? O irmão chega lá e te elogia, mas aquele elogio que ele está te dando é no sentido de te encorajar, para você persistir, continuar orando, continuar buscando, continuar trabalhando, continuar pregando bem. É nesse sentido, não é para você se olhar como um querubim ungido de 7 asas, não. É para você entender aquilo ali como um incentivo para você dar outros passos para a glória de Deus. Então esse é o bom elogio. O elogio pode ser uma bajulação, né? Não cumpre propósitos, pois enxerga tudo perfeito. Um bajulador, ele nunca te confronta. Um bajulador, ele nunca chama a sua atenção. Ele nunca te aponta, olha, cuidado com isso aqui. Você já pensou bem nisso? De maneira respeitosa. Entendeu? Há pessoas que acham que não podem confrontar uma liderança que está acima dela. Pode e deve, se o momento exigir. Agora faça isso com respeitabilidade. Entendeu? Não é chutar a porta do gabinete, entrar, apontar na cara do pastor, do coordenador, do gerente, do executivo da empresa e dizer tudo o que tiver na cabeça. Não, isso não é confrontar, isso aí é agressão. Falta de educação, de estrutura e de tudo que você imagina, não é? Menos confrontar. Você pode confrontar, mas o bajulador ele só vê as coisas perfeitas, ele nunca confronta. Por quê? O papel dele é bajular. É bajular e pode ter segundas intenções nisso aí. O presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente Barack Obama, né? O primeiro presidente negro dos Estados Unidos, ele é dito que se acredita a ele uma frase que diz o seguinte, olha, valoriza as pessoas que te corrigem, que dizem quando você está errado, entendeu? E afaste dos bajuladores. Por quê? Porque o que te corrige é que é o verdadeiro amigo, é aquele que contribui, porque ele está te corrigindo, ele está contribuindo para o teu aprimoramento. É nesse sentido. E o elogio, além de ser verdadeiro, pode ser uma bajulação, ele pode também ser falso, é uma armadilha. A pessoa está ali te elogiando, mas na verdade ele não quer o teu crescimento, ele quer te derrubar. Ele quer te eliminar com ciúme, talvez querendo ocupar o teu lugar e por aí vai. Não se esqueça que Judas traiu Jesus com um beijo. É o beijo do elogio, do aproximar maligno, né? Maligno. É preciso ter muito cuidado. E aqui vai mais um alerta. Existe uma ilusão na cabeça de algumas pessoas de que o endemoninhado está sempre gritando, fazendo careta e se jogando no chão, dando gargalhada, né? Ele faz tudo isso. Tudo isso ele faz. Mas nem sempre. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e ele traiu Jesus e foi rindo, feliz, recebeu o salário dele lá, o pagamento pelo trabalho feito, sem problema nenhum, né? Recentemente se ouviu falar aí de um obreiro de uma igreja aí, que ele era presbítero na igreja e matador de aluguel em outro estado. Às vezes você pode estar convivendo com pessoas que estão possessas de demônios, mas estão rindo para você, aquele olhar sereno, aquele sorriso cativante. Tome cuidado, nem sempre é um bom sinal. Às vezes ali tem um demônio dissimulado para trazer transtorno. O primeiro é a dissimulação. O segundo perigo à liderança eficaz e sábia é o mau conselho, né?
Se o governador dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O mau conselho é um problema. Um bom líder tem que preservar os ouvidos. Você tem que preservar duas coisas. O bom líder, ele preserva duas coisas. Os ouvidos, entendeu? E também os olhos. Os olhos e os ouvidos devem ser preservados. Com relação aos ouvidos, se você já ouviu falar, nós falamos na outra lição, né? As peneiras de Sócrates. Todas as vezes que alguém vier contar alguma coisa para você, pergunte se já passou pelas 3 peneiras. A peneira da verdade, a peneira da bondade e a peneira da necessidade. Se o que você vai me contar, você não tem certeza que é verdade, você tem convicção que não é boa, que não é bom, e você também não sabe dizer se isso é realmente necessário, vai ajudar em alguma coisa, então é bom que você fique só para você. Não me conte, não passe para frente. Isso é o líder sábio que tem ouvidos protegidos. A segunda coisa que você tem que proteger é os seus olhos, né? A respeito dos teus olhos, daquilo que os teus olhos viram, não te apresses, diz aqui o Provérbio 25:8, né? Não se apresse a litigar, a entrar na polêmica, na situação. O bom líder deve também proteger os seus olhos. Nem sempre aquilo que a gente viu é tudo para se fazer um julgamento. Existe um contexto por trás, como diz a nossa comentarista. O que é o contexto? É você entender o porquê daquilo, o que aquilo significa, em que circunstância aquilo foi dito, aquilo aconteceu, para você poder ter elementos, né, para você poder emitir um juízo de valor equilibrado na hora que tiver que fazer. E terminando a lição, a terceira ameaça à liderança sábia é a insensatez. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. A insensatez, o que é insensatez? Falta de bom senso, loucura, imprudência. Se você quiser, você pode fazer um casamento entre essa questão da insensatez com aquilo que Jesus falou em Mateus 7:26. O homem que edificou a casa sobre a areia. A loucura. Falta de conhecimento, de discernimento, de cuidado, de responsabilidade e de todas as outras coisas necessárias a alguém que quer construir alguma coisa. O líder precisa ter cuidado também, não ser insensato, medir as palavras, calcular bem, entendeu? Analisar bem a situação antes de emitir um juízo de valor, antes de fazer um julgamento, antes de aplicar uma disciplina, antes de corrigir alguém. Tudo precisa ser feito com equilíbrio. As consequências repercutem no líder e em outras pessoas. Tudo que nós fazemos, todos os atos que um líder pratica, tem repercussão nele e na vida de outras pessoas. E é uma responsabilidade muito grande. Pastor de igreja, por exemplo, um líder equilibrado, um pastor equilibrado, ele nunca diz tudo o que sabe. Anote na sua agenda isso aí. Nunca diga tudo o que sabe. Quem diz tudo o que sabe não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio, certo? Você não pode dizer tudo o que sabe. Então tem que ter cuidado para se portar. E a comentarista faz aqui uma referência às polêmicas, né, da internet. Isso é muito comum. Você entra na internet, você vê aí vídeos, né? Fuxico não sei da onde, fuxico não sei da onde, assembleiano não sei de onde mais, e uma série de grupos, de canais na internet que vive aí a falar de escândalo e fazer reprodução de vídeo, de áudio de pessoas, algumas coisas forjadas, editadas, e mesmo que seja tudo verdade, se nota que ali é uma intenção de causar tumulto e principalmente de lucrar com aquilo. Deus com certeza vai julgar isso tudo. E eu e você estamos aqui para sermos instrumentos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Se essa ministração fez sentido para você,
Não termine esse vídeo antes de deixar um likezão abençoador aí, faça um comentário, acione o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Envie para alguém, e para que todos sejam abençoados, e que domingo o meu voto seja que você vá para frente da sua classe, de sua igreja, e seja um instrumento de Deus para abençoar todos aqueles que lá estiverem. Que Deus te abençoe. Permita-me orar nesse momento. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor e bondade. Recebe a nossa gratidão pelos teus favores. Em nome de Jesus de Nazaré, que essa lição possa ser um instrumento de bênção para todos os líderes, para aqueles que ainda serão, e que a tua obra, o teu reino, a tua igreja sejam ricamente abençoados para a glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe aonde você estiver e receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.